Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast. Sim, acredite você ou não, estamos aqui para o Mateada Podcast segunda temporada. E eu trouxe um convidado mais que especial, Edmilson Maleski, hoje comigo. Tudo bom, Edmilson? Tudo ótimo, Denis. Obrigado pelo convite, né? Falando mais uma vez aqui sobre vários assuntos, né? Vambora. Vários assuntos, um pouquinho de bastidor, para quem está nos ouvindo agora, a gente não tem pauta, né? Uhum. Inclusive foi combinado, vamos gravar alguma coisa sem pauta completamente, porque a gente tem realmente muito assunto e fica até difícil de fazer uma pauta, né? Porque a gente tem aqui para falar uma novidade a respeito da Mateada e da web art. A gente tem o nosso projeto que está acabando agora, tem um projeto novo começando do Mateada Podcast aqui. Então realmente tem bastante coisa pra gente falar. A gente pode falar de Corinthians. Pode falar de experiências na Itália, né? Pode falar de experiências na Itália, que a gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes de começar. E, pô, é um prazer muito grande te receber aqui nesse momento bastante especial pra Mateada, porque 2021 agora tá começando de um jeito diferente pra mim, né? O podcast, ele foi muito importante na minha história, na história da Mateada, assim como os vídeos do YouTube também, e já fazia muito tempo que eu estava querendo voltar a fazer esses vídeos, e agora com essa oportunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora aí com a Mateada, e eu resolvi entrar 2021 de cabeça na história da produção de conteúdo, e a gente está chegando aí com uma esperança muito grande nesse podcast aqui. Então, para quem está nos ouvindo agora, Mateada Podcast, nova temporada, agora nesse novo formato aqui, um pouco inspirado no Flowcast, que está fazendo um baita sucesso aí no Brasil, que é fruto do Joe Rogan, né? Que foi quem criou esse formato. Então, siga a gente aí nas redes sociais da Mateada, assina o nosso novo canal aqui no YouTube também. Aquela história que todo blogueiro fala, clica no sininho, né? Marca aí para não perder nenhum episódio, compartilha, né, porque é bastante importante para esse novo recomeço aqui. Para mim, isso é o primeiro passo de uma jornada que eu estou enxergando, uma jornada muito grande aqui. Esse novo formato, realmente, estou apostando tudo aqui. E, cara, é um prazerzão. Eu acho que quase todo mundo que me acompanha aqui já te conhece, porque a gente está tocando um projeto a muito longo prazo. Mas fala um pouquinho de ti, para quem está chegando de gaiato agora e ainda não ouviu falar do Edmilson. Legal. Bom, sou Edmilson, né? Edmilson Maleski, tenho uma experiência mais vinculada aí ao e-commerce, né? Já faz 8 anos trabalhando no mercado. Há um pouco mais de um ano gerando um pouco mais de conteúdo, né, a respeito do tema. Sei lá, 2012, 2013, quando eu iniciei nessa jornada do e-commerce, eu já ouvia falar da Mateada, né? Já ouvia falar 2014, 2015, se não me engano. Já ouvia falar a gente começou a trabalhar junto quando? Acho que foi 2017, eu acho. E aí eu ouvia falar, não, o Denis da Mateada e tal. E quando eu vim pra cá, quando eu vim pro Sul, né, aí eu lembro de uma reunião, acho que o Rodrigo, né, Noal, que é um amigo em comum, falando, cara, você precisa conhecer o Denis e tal. E eu já tinha ouvido falar, né? Principalmente de São Paulo, da Com School, que era a única escola de e-commerce que existia naquele momento, né, que falava especificamente de e-commerce, era Com School, né? Pelo menos com a projeção. Até existe uma escola ou outra que são menores, assim, mais regionais, mas isso, não... mas falando do interior onde eu tava, você falava, quero me capacitar em e-commerce, falavam mais da Com School. Isso. E aí foi quando eu ouvi falar de você, da Mateada, enfim. E aí quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu preciso entender mais, né, de SEO, dessa... E aí foi quando eu lembro você comentando dessa questão mais voltada para conteúdo, né? Falou, eu acredito muito nisso, né, cara, de ajudar realmente o visitante, né, cara, desse cara que tá no topo do funil e tal. Então, acho que o relacionamento começou aí, ali, meados de 2017, quando eu vim aqui pro Sul, né, e aí faz 4 anos que eu tô, né, aqui no Sul, agora. Não volta mais? Cara, agora vai ser difícil, né, falando até bar. Não, né? Falando até mal. mas o que te manteve aqui no Sul? O que foi que tu gostou? É mais profissional ou é uma questão mais pessoal? Cara, eu acho que eu poderia ter voltado, né? Depois da saída da minha experiência da do Frio, eu poderia ter voltado. Mas eu acho que até o momento pessoal, né? Eu tenho uma filha que tá ali prestes a entrar na faculdade e tal. Mas também gostei muito do clima, gosto muito da serra. Eu acho... Gostou do clima com esse calorão todo que tá fazendo, hein? Agora não é tão bom, né? Mas assim, se de manhã, aquele friozinho da manhã, aquele friozinho do pôr do sol, é coisa que em São Paulo é muito difícil. São Paulo capital até tem, né? Mas eu sou de Campinas, interior de São Paulo, né?
Então aqui, pô, a serra do lado, né? Gramado, Canela e tal. E acho que minha família se adaptou muito bem também, né? Minha filha entrou na... Acho que quando ela chegou, ela estava no 7º, 8º ano ali do ensino normal, né? E aí depois ela foi pro ensino médio aqui. Então ela criou, né? Amizades, enfim. Então essa questão de ficar mudando, até porque não era uma... Chega um momento da vida que acaba não sendo a prioridade, né? Os seus projetos unicamente pessoais, assim, só seus, né? Então eu pesei muito essa questão da família. Até eu estava trabalhando em São Paulo, ia de segunda, voltava de sexta, né? E ficava o final de semana aqui. Esse é puxado, né? Acaba uma hora que você prioriza muito mais a família do que você, né? E cansa, né? Essa história de ficar viajando, assim, porque teve uma época que eu também estava morando aqui, dando aula lá em São Paulo. Eu viajava quase toda semana para dar aula, é muito cansativo, né? Eu gosto de São Paulo, mas eu acho que Porto Alegre, Canoas, onde eu moro, tem tudo que eu preciso com menos caos, né? Vamos dizer assim, com muito mais tranquilidade. Então acho que isso que fez com que a gente ficasse. Minha família tá toda em Campinas, né? E vira e mexe a gente vai, que nem agora Natal e Ano Novo a gente vai passar lá em Campinas. Mas eu não sinto falta, assim, cara, do lugar, né? Muito mais das pessoas e da família. Mas a gente se adaptou bem aqui, cara. E agora, né, nessa nova fase, que a gente vai comentar um pouquinho, a ideia é a gente tá aqui no Sul mesmo, né? Começar a crescer mais aqui. Antes, quando eu peguei o elevador com o Márcio ali, ele perguntou, como é que é São Paulo lá? Tem mais oportunidade? E aí, no fim, a gente até interrompeu a conversa na metade e eu disse pra ele, tem coisas que são melhores, muito melhores do que aqui, mas tem outras coisas que são piores, né? Tu também tem essa percepção, assim? Pode ter mais oportunidade, mas tu tem contrapartidas, por exemplo, o custo de vida lá, que é muito mais caro. Sim. A qualidade de vida mesmo, em alguns momentos é pior, porque tem o tempo de deslocamento, até a qualidade do ar que tu respira lá, né? A cidade muito agitada, né? Porque tem gente que adora isso, né? A cidade que não dorme, tem gente que tem uma paixão por falar esse negócio, mas por outro lado ele é ruim também. Cara, eu morei lá na Adolfo Pinheiro, era ônibus 24 horas passando por ali, aquela poluição sonora o tempo todo, que parece que não existe o descanso de que tu encontra nas outras capitais, né? Eu acho que é muito momento de vida, né? Chega num momento de vida que você quer acelerar, você quer estar nesse movimento, né? Fui morar ali perto da Faria Lima, e assim, um apartamento minúsculo, né? É o triplo do que você paga aqui numa casa bacana, né? Então, eu acho que essa é a vida que quem gosta, fala, cara, putz, eu só vou para dormir, né? Em São Paulo eu fico fora o dia inteiro. É muito meu perfil, cara. Eu sou mais... Se eu puder estar mais no interior, assim, eu nunca morei em São Paulo, capital, né? Eu sou de Campinas, mas morei em Araçatuba, morei em Jundiaí. Tanto quando eu vim pra cá, eu tinha essa visão, né? Eu não quero morar em Porto Alegre, porque eu tinha visão de São Paulo, né? Mas, pô, eu vim de Campinas, que tem o mesmo número de habitantes de Porto Alegre. É o mesmo número? Eu acho que Campinas, se bobear, é um pouco maior. Eu acho que é 1,5 milhão, 1.400.000 habitantes. Então é bem, bem parecido. A cidade, eu acho que de tamanho até um pouco maior do que Porto Alegre. Mas eu imaginava isso, né? Então eu fui morar até em Canoas por isso, né? Porque tinha essa questão na cabeça, tipo, eu não quero morar numa metrópole, onde eu fico o tempo inteiro no trânsito. Então mesmo que eu tenha que me deslocar um pouco mais em termos de distância, mas o tempo é uma coisa que conta muito. Então assim, eu vejo que São Paulo pode ter mais oportunidade, sim, né? Agora depende do que é oportunidade também, né? Eu acho que chega um momento da sua vida que o que você quer é utilizar melhor o seu tempo, né? Em São Paulo você pode ficar 1, 2 horas parado num trânsito para chegar num lugar, mas você tem como ocupar seu tempo, você tem como fazer um curso de línguas, etc. Não é a mesma coisa, mas, né, cara? Mas essa euforia dura pouco, né? Dura pouco. Tem muita gente que fala, pô, aprendi a falar inglês só no trajeto de voltar de casa e se gabando disso, né? Imagine você ficar aprendendo algo dentro de um carro, né? Então eu acho que é uma questão de escolha, acho que não tem certo ou errado, né? Mas a vida aqui eu vejo, embora todo mundo fale que no passado era muito melhor que agora, né? Esse saudosismo do gaúcho, né? Eu gosto bastante daqui, cara. Eu acho que existe uma certa organização, assim, na minha visão, um pouco diferente do caos de São Paulo, né? Não que não seja organizado, mas é aquela bagunça, como você falou, né? Se o ônibus passando aqui, o helicóptero passando ali, o negócio ali... Cara, aqui é muita informação ao mesmo tempo. E tu não acha que aqui é menos seguro do que São Paulo? Cara, eu não senti, cara. Eu não senti. Falam muito isso, mas eu não senti. Assim, eu acho, por exemplo, Campinas muito parecido aqui em termos de violência, muito parecido. Então eu não senti isso, assim. Até estando em Canoas, muita gente falava, né? Pô, Canoas tem um lado que é perigoso e tal. Eu não vivenciei isso. Então eu vejo que é muito parecido. Cara, eu acho que até São Paulo capital, dependendo pro lugar que você for, é muito pior. Né? Agora, como eu não vivenciei, todo mundo pergunta, como é? Cara, para mim foi seguro até então.
né? Não senti isso. Embora eu veja muitas notícias, lá em Campinas eu vivenciava isso, né? Então eu sabia onde, de fato, você tem mais ou menos violência, aqui eu nem sei. Então, onde eu morei, onde eu vim nesses 4 anos, assim, cara, eu sempre me senti muito seguro, né? E é legal quando você vai pra Serra, né? Você vê que a pessoa mora em Porto Alegre, uma pessoa passa na faixa de pedestre, ele não para, né? Mas se ele for pra Gramado, para. ele para, né? Então, como lugar influencia a atitude das pessoas, né? E lá eu vejo que a educação é um negócio bacana, não só no trânsito, mas com o pedestre, nas lojas. Você é muito mais bem atendido do que aqui. Como é uma cidade turística, né? Eu acho que tem muito essa questão do existe atendimento. esse clima, assim, né, de receber bem o turista. Acho que quase toda cidade turística tem isso, assim, né? Eles sabem que a cidade depende disso. Sim. E aí tá meio que na cultura, né, de todo mundo ali de atender bem. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. E em termos de negócio, né, o mercado realmente de trabalho, tu vê que existe uma diferença estando aqui em Porto Alegre, estando em Campinas ou São Paulo? Isso impacta de alguma forma? Cara, eu acho que agora vem quebrando muitas regras com a pandemia, né? De você trabalhar um pouco mais à distância. Mas vamos falar de um ano atrás. Cara, eu vejo que, principalmente falando do nosso mercado no e-commerce, aqui em Porto Alegre você tem muito mais dificuldade de encontrar profissionais capacitados, né? Em São Paulo você tem uma diversidade de pessoas que estão se capacitando para um tipo de oportunidade como essa, né? Então eu vejo que para quem quer ascender mais rápido, com certeza tem mais oportunidades em São Paulo, até pelo tamanho, pela quantidade de empresas que tem lá, né? Tem uma coisa que o online é mais difícil, que é o networking, né? Exatamente. Em São Paulo, tu vai no evento, tu encontra as principais pessoas ali, né, do marketing, ou seja, qual a carreira da pessoa. Que no online, embora a rede social aproxime, mas não é tanto assim, né? Exato. Tinha um amigo meu que ele falava, cara, tudo acontece em São Paulo, né? Se você está distante, você não está acompanhando que as coisas estão acontecendo. E eu procurava em eventos, etc, para estar bem próximo. E é real, assim, eu vejo que você pega os eventos do Sul, os eventos de Minas, etc, não são iguais aos eventos de São Paulo, né? Em São Paulo você coloca 15 mil pessoas, você pega um evento aqui no Sul, vai ter 700 pessoas, 800 pessoas. Então, o nível também... Até pelo cast, né? Dos palestrantes, tudo. Exato. Tu não consegue trazer o mesmo nível de cast do que tu conseguiria num evento de São Paulo. E não tem audiência, né? Então, você vai conseguir colocar 15 mil pessoas aqui, é mais difícil você colocar em São Paulo, né? Tem gente que viaja do Brasil inteiro para São Paulo, já é um costume, né, para esses eventos. Mas aí a gente tem algumas coisas que são ponto fora da curva, né? Porque como é que a RD consegue fazer um puta evento estando fora de São Paulo? Né? É um ponto fora da curva mesmo, porque desde o início escolheu Florianópolis e o evento só cresceu. E todo mundo já se acostumou a ir para Florianópolis. Mas quando você pega na região, é muito mais difícil você ir para Florianópolis do que você ir para São Paulo. Qualquer lugar que você fazer conexão, você faz conexão em Guarulhos, você faz conexão em Congonhas, né? E Florianópolis é muito mais difícil de você ir, embora seja uma cidade muito mais bonita, né? Tem praias, etc. E acho que acabou sendo um contraponto a esses eventos que tem em São Paulo. Então você pega o próprio evento do e-commerce Brasil, que eu acompanhei lá atrás, que não tinha quase ninguém, né, no Transamérica. Era um pavilhão só, hoje é quase todos os pavilhões do Transamérica. E é muito mais fácil as pessoas irem para São Paulo. É muito mais fácil você achar um hotel. Você pega na RD, dependendo de como você for achar o hotel, você não acha mais. Cara, não né? tem. Pô, o ano passado, ano retrasado, a gente foi uma briga para conseguir. Não tinha mais hotel ali, pelo menos naquele canto, que fica no sul da ilha, né? Sim. Da metade da ilha para baixo não tinha mais hotel, não tinha Airbnb, não tinha pousada, não tinha nada. Antes, quando eu ia nos primeiros, né, do RD Summit, eu defini o hotel semanas antes. O cara falou, melhor começar a ver com 4 meses antes, com 5 meses antes, porque já estava tudo lotado. Então, não tem capacidade, né, a cidade não tem capacidade para receber um evento muito maior do que aquele. Né? Agora, o Transamérica, por exemplo, você vê que tem outro pavilhão ainda que não está nem sendo utilizado. A quantidade de hotéis que tem em São Paulo em volta é um absurdo, né? Então, acho que até a questão de infraestrutura para receber esse tipo de evento, São Paulo está mais preparado, né? Então, acaba que as coisas acontecem lá. Mas eu vejo amigos de carreira, assim, empresa, ele fala, cara, eu tenho que ir para São Paulo porque eu quero ser diretor, presidente, etc. O cara não quer ir para outro lugar, ele quer estar em São Paulo. Sim. Se ele receber uma proposta para vir para o Sul, ele não vem porque ele está pensando na carreira. Então, eu acho que a quantidade de oportunidades, é óbvio, né? É o maior PIB do Brasil, vai estar lá. Agora, depende do que você quer para sua vida, né? Eu, de fato, não é isso que eu quero, né? Eu não quero essa carreira de, tô aqui em São Paulo, né? Você é presidente de empresa. Eu acho que quando você define objetivos que você começa a mesclar um pouco mais, qualidade de vida, onde você tá,
né, prioriza um pouco mais a família. Por isso que eu acho que a idade, né, vai trazendo um pouco mais de sensibilidade para as questões mais pessoais. Quando você está ali naquele auge dos 25 aos 35 anos, que você não pensa em mais nada, não sei crescer na carreira, talvez São Paulo seja o melhor lugar. E tu acha que a pandemia acelerou isso? Eu acho que acelerou em que sentido? No sentido das pessoas serem mais precoces em ter esse tipo de pensamento que tu tá falando agora, de entender que a vida, de repente, não é só ficar correndo atrás de carreira e... Eu acho que sempre quando tem perdas, né, e riscos, você acaba repensando se aquilo que você faz vale a pena. Né? Então, naturalmente as pessoas começam a perceber essa perda quando elas vão ficando mais velhas. Né? Eu tinha um amigo meu que ele falava assim, né? Ele falou, cara, toda vez que eu vou num velório, né, de um pai de amigo meu, mãe, etc., ele falou, eu repenso toda a minha vida, né? E aí eu comecei a ver que isso era um ciclo, né? Que eu tinha que quebrar esse ciclo, porque eu só pensava nesses momentos. E eu acho que a pandemia veio muito... Eu acho que quem teve mais perda sentiu muito mais, mas eu vejo que, assim, pelo menos eu acho que essa mudança do mercado de trabalho, em trabalhar à distância, né, em valorizar um pouco mais a qualidade de vida, eu acho que a pandemia provou que pode se fazer dessa maneira. Eu acho que talvez é um pouco o contrário, assim. Eu acho que essa ascensão da carreira talvez ela esteja muito menos física e presencial. Por exemplo, tem que estar em São Paulo. Talvez isso comece a mudar um pouco a partir de agora. Né? Você tem pessoas muito boas, né, gaúchos, que foram morar em São Paulo só para ter esse tipo de oportunidade. E talvez o cara pode estar aqui no Sul e ter a mesma oportunidade a partir de agora. Eu não sei, é muito mais uma opinião, mas eu vejo que isso pode mudar e acho justo. Né? Eu acho que é aquilo que a gente conversa, né? Será que se o Bill Gates nascesse no interior da Bahia, ele seria o Bill Gates? Né? Que ele se tornou. Então, o lugar onde você é criado, o lugar onde você nasce, influencia muito em quem você é. Então, eu acho que na questão de oportunidades, eu acho que acho muito legal. Principalmente, e eu acho que unicamente até dá pra dizer, pela questão da oportunidade, né? Sim. Porque tu tem um grande gênio, e se ele não tiver cruzado no caminho com a pessoa certa, talvez ele nunca... Exato. Nunca teria canalizado a genialidade dele. Hoje eu tava vendo aquele filme de novo, né? Onde um professor, ele coloca vários adolescentes, assim, e ele falou, é uma corrida, e quem ganhar essa corrida vai ganhar $100, né? Só que vocês vão dar os passos de acordo com a pergunta que eu fizer e com a resposta que vocês darem. Então, quem aqui tem os pais que não são separados? Dá 2 passos, caras não. Quem aqui sempre estudou em escola particular? Quem aqui nunca se preocupou com o que ia comer no almoço e na janta? E aí, a hora que ele pediu para olhar para trás, tinha uma galera que não deu nenhum passo. Né? Ele falou, isso não é mérito nenhum de vocês. Né? Vocês não deram esse espaço porque vocês mereceram dar esse passo. Porque vocês nasceram, né, numa outra condição e vocês estão aqui. Então, esse é um pouco da desigualdade. Ninguém é culpado por isso, né? Ninguém é culpado por isso. Só que também não dá para dizer que eu sou mais ou menos... menos... Só que a pessoa tem que ser consciente disso. Né? Exato. Consciente e saber que ela tem o dever, digamos assim, de ajudar quem tá lá atrás. Mas ela também não pode se sentir culpada pelo fato de ter sido... Mas também não pode achar que é mérito dela ter essas condições, porque não é mérito dela. Então, eu acho que esse tipo de igualdade que eu estou dizendo, né? A gente estava entrevistando, por exemplo, um candidato do Piauí, né, para programador. Jamais, um tempo atrás, a gente ia considerar um cara que está morando no Piauí. Pô, mas o cara tá lá, como é que eu vou controlar? Como é que ele trabalha? Cara, agora não importa onde ele tá. Será que lá no Piauí ele ia ter a mesma oportunidade? Né? Ele teria que vir para São Paulo para trabalhar aqui. Lá provavelmente tem, sei lá, meia dúzia de empresas onde ele poderia trabalhar. Agora ele tem o Brasil inteiro, centenas, né? E é isso que eu espero, cara. Espero que as empresas entendam isso, né? Ele pode Mas estar são dois mindsets que precisam mudar nessa história. O dele, de saber que ele pode, porque tem muita gente que não dá um passo além, não cresce, não tem inspirações na vida e na carreira por não enxergar isso, né? A pessoa não entende, ela vive numa cultura onde ela acha que ela nasceu ali, ela vai morrer ali, ela tá fadada a fazer aquilo da vida. Então, esse mindset precisa mudar, né? As pessoas precisam entender que agora elas têm acesso a qualquer coisa no mundo, né? Sim, então ela pode ir lá no Piauí, ela pode trabalhar numa empresa de São Paulo, lá no Acre, aqui de Porto Alegre, seja o lugar que for. Esse é um primeiro mindset que precisa mudar. E o segundo é das empresas de admitirem, né? Que tem pessoas ótimas em todos os lugares. Exato, eu acho que quebrar essa barreira, o talento não tem lugar, né? Para ele aparecer. Mas a gente sabe que isso era uma realidade. Você vê as vagas são abertas para São Paulo. Então o cara não vê outra saída. Se ele está no Piauí, ele fala, se eu não for para São Paulo, eu não vou conseguir ter essa carreira. E o outro lado também, né? Pô, se eu nasci aqui no Piauí, quero ficar no Piauí, então eu vou ter que ter uma função que
aqui tem oportunidade para mim. Então, acho que talvez, né, a gente tem uma geração que vai viver essa pandemia muito mais nesse momento de se formar enquanto profissional, e eu acho que isso tende a quebrar um pouco esse ciclo da regionalização. Né? E eu acho que a regionalização ela traz um pouco de desigualdade. Não, eu acho que a regionalização, na real, ela é o grande problema, na verdade, não é que ela traz um pouco de desigualdade, eu acho que ela é o vetor da desigualdade. Sim. Porque tu imagina o seguinte, tu tem uma economia, por exemplo, dentro do estado do Pernambuco. Imagina uma cidadezinha lá, interior do Pernambuco, existe uma economia ali dentro, certo? Sim. E o dinheiro está circulando ali, de certa forma. Agora tu imagina que cada vez que essa pessoa vai ali e compra um sabão em pó, por exemplo, ela está tirando o dinheiro dessa economia para levar para o centro do país. Porque onde é que fica a fábrica? Fica no centro do país, certo? Sim. E como é que esse dinheiro volta para lá, para dentro dessa economia, se tu não tem empresas, o dinheiro não está sendo atraído lá de dentro? Então, cada vez que o dinheiro circula e a pessoa está consumindo bens que são fabricados ali fora daquele centro econômico, ela está esvaziando a economia daquele lugar e está tornando aquele lugar cada vez mais pobre, cada vez mais desigual. E é por isso, a gente entrar num ponto filosófico agora aqui sobre essas questões de assistência social, né, Bolsa Família e todas essas outras coisas, que muita gente é contra isso, né? Porque muita gente no Nordeste ou muita gente no Norte recebe e eles não contribuem tanto. Cara, esse tipo de assistência eu vejo como ela fundamental para a economia do Brasil como um todo. Porque imagina esse ciclo acontecendo, tá? Onde o comércio local fica comprando produtos que são feitos no centro de São Paulo, muitas vezes, né? Da maioria das vezes em São Paulo. Esse dinheiro acaba vindo para cá. Então tu tem o dinheiro escoando de todo as bordas para o centro do país. Qual é a maneira que o governo tem de fazer o dinheiro voltar para essas regiões? É dando incentivos como a Bolsa Família, por exemplo. É óbvio que ele está ajudando uma família lá, mas ele está, acima de tudo, ajudando a economia daquele lugar. Sim. Tu está injetando dinheiro de novo lá do Nordeste. E esse dinheiro vai acabar voltando para o centro outra vez. Sim. E é natural que isso precise acontecer, né? A gente recolher impostos aqui nessas regiões para jogar isso lá para dentro, para essas regiões novamente. E essa é uma visão política que pouca gente tem, né? Assim, tu olhar a coisa de uma maneira um pouco mais macro. E talvez a internet, né, a pandemia, a história de trabalhar à distância, né, a tecnologia, ela começa a tornar um pouco mais justo isso. Porque no momento que tu contrata alguém lá do Piauí, tu contrata alguém lá de Pernambuco, contrata alguém lá do Ceará, ou contrata alguém aqui de Porto Alegre, ou seja, de onde for, tu tá tirando, né, do centro do país uma grana e tá levando em forma de salário para esses lugares. Tu tá aquecendo a economia, de certa forma, desses lugares como um todo. Isso é muito, muito importante para começar claro que isso é uma fagulha muito pequena ainda, mas é uma maneira de começar a aquecer de fato a economia a nível nacional. Né? Claro, mas eu acho que é uma iniciativa que ela não pode ser única pensando só na economia. Eu acho que tem um sentido de subsistência de uma parte das famílias e tem a parte da educação, né, para desenvolver. É a tal da história de você ensinar a pescar e dar o peixe, né? Se a pessoa depender do Bolsa Família pro resto da vida, também não é positivo, né? E o que acontece é isso, né? Eu muito pelo contrário, eu sou a favor da parte assistencialista, desde que se tem uma ação para que em algum momento as pessoas saiam do assistencialismo, né? Saiam do Bolsa Família para ter os seus próprios recursos. Porque normalmente o pensamento que a gente tem é que as pessoas não querem, né? Sair. Pode ser que tenha as pessoas que não querem, mas a gente não pode tratar dessa maneira, né? Sim. A gente tem que dar condições para as pessoas saírem disso. Então, eu tenho um pensamento um pouco mais liberal, mas talvez sem a insensibilidade talvez que o liberalismo tem. Essa ideia só da meritocracia, sem considerar de fato de onde as pessoas vieram, como eu disse antes, né? Então eu acho que essa questão mais social é algo que tem que ser discutido em esfera mais de educação. Eu falo isso assim porque eu vejo a Vtex, por exemplo, que é a maior empresa de plataforma. Ela tem uma filial em João Pessoa. Mas por quê? Porque tem uma faculdade em João Pessoa que forma pessoas muito boas. Então ela tá lá. A gente tem isso, a gente tem um centro aqui em Pelotas também que acontece muito isso. Pelotas é muito fora do eixo, né, digamos assim. E a gente tem um movimento muito parecido com esse, né? Algumas grandes agências têm filiais aqui em Pelotas por esse mesmo motivo. Aí você vê como a educação é transformadora, né? Por exemplo, se é uma empresa que está indo para lá, é lógico, ela não vai para lá porque ela é boazinha, porque ela quer ajudar as pessoas. Vai lá porque tem gente boa, né? Então, peraí, se esse cara é bom e ele tá lá, e ele não quer vir para cá, eu tenho que ir até lá.
né? Então, o poder que a educação tem, né? As empresas vão até onde tem os talentos. Mas os talentos estão lá, eles residem lá. A gente falou do exemplo do Bill Gates, né? O talento está lá, mas se ele não for explorado, se ele não tiver acesso, né, a esse tipo de informação, ele nunca vai despertar o talento que ele tem. Mas aí o ponto, tu acha que a tecnologia, a internet, a história de fazer tudo à distância hoje, né? Trabalhar à distância, estudar à distância, isso está colaborando de fato? Eu acredito muito, cara. Eu tive um papo com um público da Alelo, onde a gente falou um pouquinho de barreiras, né, relacionadas ao e-commerce. A gente tem um país onde a internet é cara, né, em torno de 4% do seu orçamento familiar ele é gasto com internet. Na Áustria, 0,1%, por exemplo. Então, a diferença ela é gigantesca. E aqui no Brasil, a média de velocidade da internet gira em torno de se não me engano, acho que é 5 megas, 5 ou 4 megas a média. Quando você pega, por exemplo, em qualquer país da Europa menor, a média está acima de 60, 70 como média. Então a gente tem uma internet cara e lenta, né? Lógico que a gente tem uma penetração alta de internet, mais de 80% da população, até pelo smartphone, tem acesso à internet. Mas eu acho que também é algo que a gente acaba desacreditando um pouco do poder público, né? Eu acho que quanto mais a internet for rápida e mais barata, mais acesso à educação as pessoas vão ter. E aí esse modelo tradicional de você sair para a faculdade presencialmente, ele tende a mudar. Aí eu acredito que a geografia, né, onde as pessoas nascem, a regionalização, tende a ter menos valor, né, e muito mais a iniciativa das pessoas. Então, eu acho que um ponto, né, eu acho que desigualdade é uma coisa que eu acho que sempre vai existir, né? Lógico que a distância pode reduzir, mas o problema é a pobreza mesmo. Se as pessoas tiverem acesso, né, à internet, à educação, pô, tá na mão delas, né, conseguirem fazer, mas está só na mão delas, elas também têm que trabalhar, também tem que ter recursos, sim. Aí eu acho que vem a outra parte do assistencialismo, mas a gente já começa a mudar um pouco o país por aí, né? Então eu acho que tem, né, uma discussão filosófica, mas eu entendo, quando eu falava, eu lembro quando eu não entendia essa parada, né? Mas quando você vê o poder que a educação tem, né, das pessoas entenderem algo, cara, as empresas vão para onde tem mais pessoas capacitadas, né? Então, já que a gente está falando de educação, fala um pouco da tua formação. Como é que tu estudou? Legal. Que faculdade tu fez? Cara, eu comecei a fazer eu passei num vestibulinho, né, que é para fazer química, né, lá em Campinas. O que é um vestibulinho? É um vestibular para curso técnico. Então, esse é um termo mais paulista. Aí eu passei numa escola que chama ETCAP, que é uma escola de química, né? Então essa era a vertente. Todos os meus amigos fizeram engenharia química. E aí eu fui para a parte de fazer engenharia elétrica, né? E fiz técnico em telecomunicações no Senai. Depois fiz engenharia elétrica. E aí eu quando chegou no segundo para o terceiro ano, eu acho que já estava no cálculo 4 ou 5 e eu comecei a relacionar com a minha carreira. Então eu comecei, cara, meu primeiro emprego formal foi no McDonald's. Isso né? Nessa época, quando tu estava estudando, fazendo cálculo lá e estava trabalhando no Mac. Não, eu já estava trabalhando na Atento. Então meu primeiro foi no McDonald's. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de com 17 para antes de 18 anos, eu ser responsável, por exemplo, por um quiosque, né? A gente chama de code no McDonald's, em Campinas, onde eu era responsável por fechar caixa, né? Então eu já tinha um pouco de responsabilidade administrativa. Quando eu fui para Atento, eu fui para ser operador, né, de call center, e aí me tornei supervisor, gestor. Então, quando eu estava fazendo a faculdade, eu já tinha uma equipe, já cuidava basicamente de uma boa parte do site de Campinas. Então, eu já tinha toda essa parte de gestão administrativa, gestão de pessoas, né, de gestão administrativa, até de infraestrutura, né, do próprio site. E aí eu comecei a entender que talvez o meu lado era muito mais humanas do que exatas, né? E aí eu fiz a migração, né, de engenharia elétrica para administração. Então, aí me formei em administração, enquanto eu trabalhava na Atento. Então, na Atento eu comecei como operador, fui supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior. Então, eu passei 13 anos da minha vida, né, na Atento. Foi onde eu me formei enquanto profissional. E eu entendia que aquilo ia ser minha vida, para o resto da minha vida mesmo, eu ia fazer gestão, talvez, de operações de call center. Mas tu já gostava dessa parte de gestão?
Eu comecei a aprender isso na Atento e gostava muito, cara. Era muito competitivo, então a minha equipe competia com as demais. Eu tinha feedbacks positivos em relação à gestão de pessoas, então as pessoas que vinham trabalhar no meu time queriam trabalhar comigo. E lá dentro teve alguma inspiração, assim? Alguém que... Tipo um chefe que tu gostou muito, que foi um cara que tu aprendeu? Cara, tinha um cara que, assim, o meu lado talvez era um lado mais de estar junto com as pessoas, de fazer... E ele me trouxe muito mais um lado analítico, né? Que é o Fulvio. É um gestor que eu tive, que ele me trouxe o lado dos números. Pô, cara, legal tudo isso que você está fazendo, mas que resultado que você está dando? Tudo isso que você está fazendo, esse esforço que você está fazendo, está gerando o quê? Então ele é um cara que ele questionava... Eu dizia que ele questionava o óbvio, mas quando você questiona o óbvio, cara, te traz respostas que você não está esperando, né? Cara, isso eu tinha, sei lá, 21 anos. A primeira equipe que eu assumi na Atento eu tinha 19 anos, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Felipe Bazon, e ele tem uma série que ele tá fazendo no YouTube que chama O Básico é Avançado. E acho que resume isso que tu tá falando, né, cara? Exato. O óbvio, muitas vezes, ou o básico, que as pessoas acabam passando por cima, acabam não fazendo, e é o que de fato é avançado, que fica todo mundo perseguindo, né? Exatamente. Só para dar os créditos, né? O Fulvio que eu tô falando é o Fulvio Murador, é um cara que eu, sei lá, trabalhei em 2003, não sei, 2004, mais ou menos por aí. E era um cara que eu olhava e falava assim, porra, cara, eu olhava que eu tinha muito esforço para ter pouco resultado, né? Pelo menos eu achava isso. Embora meus resultados eram melhores assim do que a média, eu me esforçava muito para entregar aquele resultado. E eu via que ele se esforçava muito menos e entregava resultados melhores, porque ele era mais assertivo. Então, eu lembro até hoje, cara, eu fui para São Bernardo do Campo para ter uma reunião com ele. São Paulo estava fazendo 450 anos. Cara, eu acho que deve ser 2004, 2005. E eu tava voltando de São Bernardo numa reunião com ele, quando deu esse clique, deu falar, cara, eu preciso entender que não é só no vamos que vamos, né? Não é só na motivação que as coisas rolam, né? As pessoas não vão só nisso, as pessoas precisam entender que existe um caminho, qual é o número, qual é a estratégia. E aí eu comecei a me interessar muito mais por essa parte de tática, de estratégica, de orçamento. Quando a pessoa entende que ela faz parte de alguma coisa, isso motiva muito mais, né? Exato, e eu ia só no vamos que vamos. E aí eu comecei a ir muito mais para esse lance do porquê, do propósito, de qual é o caminho, por que a gente estava fazendo daquele jeito, pedir mais opinião. Então eu comecei a me formar como líder muito mais num sentido de ser mais participativo, mas entender cada coisa que eu estou fazendo Tu usou uma expressão agora muito bacana, que é comecei a me formar como líder. E existe uma discussão muito, muito antiga que é essa, né? Tipo, o líder, ele nasce líder ou ele aprende a ser líder? Pela tua frase, eu já imagino que tu acredita que todo mundo pode se tornar líder. Cara, eu acho que assim, existe aquela filosofia, né, de que, pô, você é o cara que chama os amigos pro jogo de futebol, você que chama todo mundo, você organiza o campeonato. Eu acho que tem um pouco daquela liderança que é nata, né? Tem gente que nasce com isso, né? Porque não é possível que um menino de 5, 6, 7 anos organize essas coisas, né? Mas eu acho que a maior parte é uma formação. No meu caso, eu acredito nesse processo. Porque assim, eu sempre tive uma personalidade talvez muito mais tímida, menos de comunicação, nunca fui muito comunicativo, né, assim, na minha adolescência. Mas agora, fazendo tanta live aí, participando de tanto... Você vê como é a formação. Muito. Você vê como é a formação. E eu tive um desafio na Atento, que era assim, cara, você vai ter que dar um treinamento, né? E eles me colocaram isso na fogueira. Eu nunca tive um treinamento, a minha exposição em público era muito pequena, né, eram reuniões menores. Quando você vai dar um treinamento, cara, porra, cara, é muita gente olhando ao mesmo tempo, é muito julgamento, né? Então, nessa primeira oportunidade que eu tive... A primeira vez que eu tive numa sala de aula para dar uma aula, eu fiquei tão tenso que eu cheguei em casa com febre, passei mal quase pro hospital. Cara, no primeiro dia de treinamento, quase não entrei na sala. Mas depois, cara, sabe quando acaba a primeira aula? Quando acabou a primeira aula, cara, eu falei, puta, esse negócio é muito legal, cara. Esse negócio é muito legal. Porque eu consegui desenvolver coisa que eu nem imaginei que eu conseguiria. Porque quando você conhece daquilo que você está falando, a coisa se torna meio que natural. Agora, quando você quer falar uma coisa que você não conhece, aí começa a ficar mais difícil. Então, como eu estava preparado para falar daquele assunto, né, na época era sobre... existia um sistema para testar a linha telefônica, né? Uhum. Então, como eu estudei muito aquela parada, eu era natural. Então, assim, por mais que eu tivesse, sei lá, 30, 40 pessoas olhando para mim e causando aquele olhar de julgamento, foi natural. A hora que acabou, os feedbacks positivos,
cara, essa aula foi muito boa, foi muito legal, aprendi muito. Eu falei, putz, isso é muito legal, cara. Sabe quando é que pra mim aconteceu assim, de eu dizer, tá, cara, é isso que eu quero mesmo. Não foi no final da primeira aula. Foi quando eu encontrei um aluno, alguns meses depois, e ele disse, cara, muito obrigado pela tua aula. Tu me ensinou algo que fez eu vender 20% a mais na minha loja. Cara, aquilo me deu um clique tão forte. Cara, olha só, eu ensinei algo Fez diferença na vida que fez diferença na vida de uma pessoa, cara. Isso é muito, muito, muito... Isso me impactou de uma forma tão grande. Sim. Porque, tipo, eu fiz diferença na vida dele. Esse cara, sei lá, cresceu a empresa, contratou mais gente, já mudou a vida de outra pessoa, que deu emprego para alguém que tava desempregado. Se ele tá vendendo alguma coisa, isso provavelmente já girou uma outra cadeia de empregos, de outras empresas que estão lucrando por aí. Então, eu senti que realmente eu ensinar alguma coisa estava fazendo uma roda girar de verdade, sabe? Nesse momento foi onde eu disse, não, cara, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero fazer, é isso que eu quero... Eu quero fazer isso nem que seja de maneira remunerada, né? Então eu já estou há 10 anos, mais de 10 anos dando aula, e eu já, cara, me convidou para dar uma palestra agora, eu tô lá, vamos gravar um vídeo. Já investi grana aqui no próprio YouTube para fazer podcast também, para fazer conteúdo para blog. Cara, eu já produzi muito conteúdo por aí também, sempre com esse espírito de saber que cada vez que eu produzo alguma coisa, que eu tô ajudando alguém, eu tô fazendo essa roda girar. Legal. E assim, pra mim foi parecido, mas assim, o retorno que eu tive foi de uma pessoa me dizendo assim, cara, onde você aprendeu a falar tão bem? Eu nunca tinha falado, né? Como você aprendeu a falar tão bem em público? Você pode me dar algumas dicas? Eu falei, cara, eu devo ter alguma coisa então que eu tenho que acreditar, sabe? Porque o feedback foi positivo no sentido de uma pessoa ter gostado da forma como eu expliquei. Então eu comecei... E quando tu te ouviu a primeira vez? Cara, é muito estranho, né? É muito estranho. É muito estranho. Fala, cara, não é possível que eu tô falando desse jeito. Mas é porque a gente não se ouve, né? A gente não ouve a nossa voz. Ou os caras assistir um vídeo, tu fica... porque eu fiquei feio, meu olho é torto. No meu caso aqui, ó, tem uma entrada muito grande. Eu demorei um pouquinho até me... E tem esse lance libertar disso. E tem esse lance da autoestima, né? Chega uma hora que você fala, não importa, né? O que faz diferença são outras coisas. E foi assim que eu fui, né, cara? Aí terminando o ponto da formação, né? E aí depois eu comecei nessa linha, né? Então eu fiz um MBA em gestão empresarial. Recentemente eu finalizei a gestão financeira, porque eu vi que era algo que precisava. Onde é que o e-commerce entrou nessa história toda? Então, aí eu fiquei 13 anos na Atento, né? Eu até tive a oportunidade de fazer um curso que a empresa me enviou para Barcelona, na Espanha. Então, somente os melhores iam para lá. E assim, eu estava realmente numa ascensão de carreira que eu olhava para aquele... Chega uma hora que você precisa colocar o pé no chão também, né? Eu olhava para aquele programa do Roberto Justus e falava, cara, eu acho que eu posso ir para lá, né? O aprendiz e tal. E aí, quando eu voltei, Você escreveu? Não, nem me inscrevi, cara. Nem me inscrevi, graças a Deus. Aí, quando eu voltei, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que chama CentralWare, né? Cara, isso é 2013, eu acredito. 12 para 13 ou 13 para 14, não sei agora. E aí, cara, eu só conhecia e-commerce de Submarino, né? Lojas americanas. E aí, quando me falaram que era um Casas Bahia, quando era um e-commerce no interior de São Paulo, eu não fazia ideia que isso existia, né? Para mim era muito novo. E aí eu fui até lá e cara, um empreendedor que ele fechou todas as lojas físicas, isso estou falando de 2013, 12, sei lá. Ele fechou as lojas físicas e ficou só com e-commerce para vender ar-condicionado. Mas e a vaga era para quê, né? A vaga era para assumir toda a área comercial, né? Então era uma empresa que ele criou, ele queria alguém para assumir a área comercial, só que ele queria alguém que tivesse conhecimento de call center para estruturar o saque, o televendas. Ele falou, cara, eu não consigo dar mais um passo no estruturar o pós-vendas. Eu não consigo dar mais um passo se eu não tiver um televendas com um sistema, né, mínimo, porque as pessoas pegavam o telefone do gancho, ligavam na mão, né? Então eu fui contratado com o meu conhecimento de call center, né, de gestão de pessoas, mas eu assumi uma diretoria comercial. Cara, isso eu tinha 29 para 30 anos, alguma coisa assim. Então aí eu fui primeiro, como eu tive que assumir toda a área comercial, e aí eu tive contato com coisas que eu nunca sabia. Eu nem sabia como era o processo de emissão de fatura. Eu nem sabia que umas coisas aconteciam, porque eu cuidava de serviço, né? Então, para mim eram pessoas. Para mim, na Atento, 70%, 80% do custo eram pessoas, né? E eu comecei a ver produto, aí comecei a entender que o processo era completamente diferente. E o e-commerce era o principal canal da empresa.
E ele ficou na minha responsabilidade. Então eu tive a obrigação de conhecer, né? Quando me falava Analytics, eu não sabia nem o que era, cara. Google não era nem Ads, né? Era AdWords, né? No passado, como que funciona isso? Busca-pé. Então, e aí eu comecei a gostar, cara, porque assim, eu tenho um pouco desse viés, sempre fui melhor em matemática do que em línguas, sempre fui mais de exatas, assim, na escola, né? E quando eu comecei a ver que tinha muito número, cara, atrelado à gestão, porque quando você faz gestão de pessoas, você tem poucos números e muita coisa subjetiva, é muita percepção, né? Agora, quando eu fui para e-commerce, eu vi que eu tinha muito número e muita coisa que eu poderia tomar decisão. Coisa que eu não tinha, por exemplo, no call center, eu dependia de alguém tabular uma informação. Agora no e-commerce eu tinha tudo na mão. Então eu comecei a gostar mais porque tudo que eu investigava eu tinha número. Tudo que eu investigava eu conseguia chegar em algo mais objetivo. Então as decisões elas eram muito mais assertivas. E aí eu comecei a gostar mais pela velocidade da melhoria. Então eu fazia uma mudança, o resultado vinha. Eu fazia uma mudança, o resultado vinha. Eu falava, caramba, esse é o caminho. E aí foi que eu comecei a me especializar. Muita gente se apaixona por isso, mas quem está muito acostumado com o tradicional, ainda com o off, se assusta com esse tipo de informação, né? Sim. Porque a pessoa não está acostumada a ter uma resposta tão rápida do que ela está fazendo. E muitas vezes ficar no subjetivo é cômodo, né? Você não tem como medir. Aí você fica muito mais, não sei o quê. Fiz uma campanha, nossa, aquela campanha foi bonita, não sei o quê. Cara, não interessa se foi bonita, interessa se entregou o resultado. E aí eu conheci o e-commerce e, cara, foi algo que eu olhei e falei, cara, é nesse caminho que eu quero continuar. Eu recebi várias propostas para voltar para o call center. Porque quando você entra num segmento, cara, é muito difícil você sair, né? Porque você recebe propostas, as pessoas, você se torna mais conhecido naquele meio. Então eu recebi propostas para voltar, né, pro call center e entendi que o caminho que eu queria, cara, era alinhar um pouco, talvez aliar um pouco dos dois, né? Ter o e-commerce, mas também eu sabia que não são 100% das vendas que vão ser feitas, né, diretamente pelo consumidor, principalmente quando os produtos são mais complexos. Então eu também tinha uma virtude de conhecer gestão de pessoas, call center, né, e saque. Então nas outras empresas que eu passei, eu procurei levar um pouco disso, né? Eu sempre falava, cara, eu vou ficar com e-commerce, mas eu quero ficar com televendas também. Mas eu quero ficar com saque também. Porque eu já conhecia como funcionava, já conhecia da parte de KPIs, já conhecia da parte de URA, enfim. E aí foi nessa toada que eu acabei cada vez mais me aprofundando, fiz vários cursos, comecei a dar aula também na ComSchool, né? Que era uma... Pô, quando eu comecei a dar aula na ComSchool, eu falava, cara, eu era aluno, né? Eu era aluno e agora eu tô dando aula, né? Mas isso acontece com todo mundo, sabia? Todo mundo que dá aula, uma vez foi aluno. Exato. E eu fui aluno lá em Campinas, cara. Então, é algo que eu falava, cara, eu cheguei num patamar que eu não imaginava, assim, sabe? Pô, eu tô dando aula de uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, sabe? Mas é um processo meio natural. Mas em que momento dessa história que começou a florescer a história do empreendedorismo? Começou a sentir aquela necessidade de ter um negócio? Então, eu sempre quis ter um negócio, né? Eu e um outro amigo meu, melhor amigo meu, né, que é o Gilson, lá de Campinas, a gente teve uma empresa, cara, eu trabalhava na Tento. Palmeirense ele não, corintiano. Não, São Paulino, cara, infelizmente. Ele largou tudo para abrir essa empresa. E eu continuei trabalhando e o outro sócio nosso continuou trabalhando. O outro sócio trabalhava na IBM, eu trabalhava na Tento e ele trabalhava na Tento. Ele saiu da Tento e ele era o cara que estava tocando a empresa. Inicialmente a gente se posicionou como uma empresa de CRM, de call center, porque era isso que a gente conhecia, né? E aí a gente teve o nosso primeiro cliente, deu super certo, a gente vendeu o sistema para ele, porque a gente fez um sistema, né, de CRM integrado com URA e tal, que naquela época era novidade. E só que eu não conseguia dar atenção e eu já tinha uma filha, né? Eu já tinha uma família. Então, para mim era muito mais difícil eu largar tudo porque eu tinha esse compromisso, né? Tanto que ele continuou. E aí a gente fechou a empresa e ele continuou com a empresa com outro nome. E eu acho que eu sempre empreendi na empresa dos outros, sabe? Então eu olhava assim, cara, eu nunca tive horário para entrar, nunca tive horário para sair. Eu nunca trabalhei pelo horário, eu sempre trabalhei pelo resultado que eu queria produzir. E aí eu imaginava que eu poderia fazer isso talvez por mim mesmo, assim, sabe? Eu em alguns momentos eu entendia que eu queria mais do que os próprios donos, sabe? Até chega uma hora que você fala, cara, peraí, não posso querer mais que o cara, né? O cara é o dono. E quando a gente fala, por exemplo, de uma Tento, que tinha 90 mil funcionários, eu não sei quanto tem agora, só no Brasil, era muito mais difícil porque é uma empresa muito hierárquica, né? É muito difícil você discutir ideias que você tem
né? Principalmente quando você tem uma gestão sendo feita em outro país, né? Como era na Espanha, enfim. E aí quando eu fui para as empresas familiares... E depende muito de o líder que está acima de ti também comprar ideia e estar na mesma pegada de ser empreendedor, senão a coisa não... E assim, eu vejo, cara, que 80%, é a minha opinião, tá? 80% das pessoas, cara, elas trabalham por aquela obrigação, sabe? Tipo, eu vou fazer o horário, vou sair, sem muito propósito, né? E os 20%, cara, que tem esse propósito, cara, você vê, né, no olho, você vê no brilho do olho da pessoa querendo entregar um negócio diferente. Então, eu tinha isso, né? E eu sempre falava para todo mundo, Edmilson, o que você ia fazer? E eu falava isso, cara. Quando eu falava lá na Tento, cara, qual é o seu próximo passo? Eu falei, cara, eu quero ter um negócio meu. E eu não sabia nem o que era, né? O que eu queria ter, enfim. Mas tu falava, né? Eu falava, mas não sabia o que era. A gente tem medo de falar, né? Eu não tinha medo, mas eu acho que até isso me atrapalhava em algum momento. Ela falou, cara, você quer abrir um negócio seu ou você quer ser diretor aqui? Eu falava, cara, se eu for diretor aqui não tem problema, mas eu quero abrir um negócio meu. E não tinha nada, não tinha planejamento, nunca tinha feito plano de negócio, nem nada. E aí, cara, eu comecei a amadurecer a ideia da consultoria, né, de e-commerce. Muita gente me procurava e falava, cara, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu acabava ajudando muitas vezes, mas não tinha uma metodologia, não tinha uma forma de fazer. E aí eu comecei a entender que eu tinha que produtificar aquilo, né? Se eu quisesse vender alguma coisa, tinha que se tornar, no mínimo, um produto. E aí eu fui estudar essas pessoas que me pediam ajuda, quais eram as dificuldades que elas tinham, né? E por que elas me procuravam. E aí eu comecei a montar uma metodologia de diagnóstico, de consultoria, porque, de verdade, assim, ser consultor nunca foi muito meu perfil, assim, sabe? Se a pessoa que vai lá e fala, faz isso e vai embora, né? Eu sempre fui executivo, cara, sempre entreguei os resultados fazendo o resultado. Então eu tinha essa dificuldade e comecei a tentar levar para a consultoria uma ideia de execução. Então, cara, tem isso, mas isso aqui eu vou fazer, né? Isso aqui eu vou fazer e você precisa me dar apoio. E começou a dar certo. Os primeiros clientes começaram a... E a consultoria, ela é frustrante às vezes, né? E tem muito cliente que fala, é muito cômodo para o consultor, porque ele vem, entrega um monte de coisa e vai embora. Mas para o consultor, cara, você fala, será que o cara vai executar tudo isso aqui, cara? E sempre tu fica naquela, tipo, se eu fosse fazer isso aqui, seria muito melhor, né? Exato. Fica com aquela sensação da vontade de pegar e fazer. Não dá para mim aqui que eu vou fazer esse negócio. Exato. E foi uma experiência boa para mim, porque assim, eu sempre fui muito executor, né? E muito aquela cultura de sair fazendo, né? Talvez planejar pouco e executar muito, né? Tá? Hoje eu vejo que a execução é muito importante. Mas no passado, eu me fazia uma autoavaliação e me autocriticava sobre a falta de planejamento. E aí eu comecei a entender, cara, que as pessoas planejam muito e não executam nada. E aí eu levava um pouco dessa minha forma, dessa minha visão de ter executado muita coisa para dar esse processo mais ágil. Então assim, isso, qual é a data? Quando você vai fazer isso? Então eu acabava cobrando o cliente, né, para fazer o cliente evoluir. E eu acho que isso o cliente precisava disso. Né? Eu achava que eu estava incomodando, mas os caras falavam, não, cara, putz, isso é ótimo. Tem gente que paga para isso, né? Exato, porque o cara não sabe fazer. E ele paga para ser cobrado. Exato, porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer, às vezes não tem a disciplina para fazer. Então se tiver alguém para cobrar, ele vai conseguir executar. E ele está feliz com isso, porque ele quer entregar resultado. Então, enfim, aí foi uma experiência legal, mas eu não conseguia dedicar meu tempo, porque eu estava paralelo a isso, trabalhando numa outra empresa, como eu disse, né, empreendendo em uma outra empresa. E aí foi assim, cara, que eu comecei a cada vez mais me imaginar, né? Eu peguei aquela frase do Jack Ma, do Alibaba, né? Que ele fala que, dos 20 aos 30, trabalhe para um bom líder, né? Dos 30 aos 40, trabalhe para você, e aos 40, cara, tem um negócio próprio, execute algo diferente do que você viveu. E aí eu pensava nisso, cara. Eu pensava, cara, eu preciso trabalhar para mim, eu preciso aprender mais. Então, em alguns momentos, eu comecei até a ser um pouco mais egoísta, no sentido de dizer, cara, embora eu esteja numa empresa, trabalhando para entregar os resultados para a empresa, cara, é o meu nome que está aqui, né? Se eu não fizer esse resultado acontecer, sou eu que não vou aparecer. Então, eu preciso, de alguma maneira, fazer esse resultado não é só pela empresa, mas também é por mim. Né? Eu preciso ter um case. E esse ponto de vista é bastante legal, porque eu acho que todo mundo que pretende abrir um negócio, que está trabalhando dentro de uma empresa, ela deveria te dar um gás muito grande para ela provar para ela mesmo que ela tem condições de ter uma empresa. Porque se tu tá dentro de tu é funcionário de uma agência, de uma plataforma, seja o que for, tu tá trabalhando como funcionário, e tu não tá dando o teu gás ali para fazer o resultado, e tu olhar para aquilo e dizer, tipo, eu construí isso,
Enquanto não fizer isso, tu não tá pronto para abrir um Exato. negócio, cara. Porque as pessoas, em geral, elas ficam esperando. Mas se o negócio fosse meu, eu trabalhava mais. Se o negócio fosse meu, eu me dedicava mais. Se o meu negócio fosse meu, eu fazia diferente. Pois então, faz agora, cara. É o jeito de tu provar para ti mesmo que tu é capaz, Sim. sem arriscar, sem botar o teu na reta, né? Sim. Aí tu vai lá e faz acontecer, e faz dar certo. E aí, né, esquece se não tem ninguém comprando a briga junto contigo, ou se tu Exato. acha que não tá sendo recompensado de uma forma adequada e tal, usa aquilo, esquece isso e usa como uma prova para ti mesmo de que tu é capaz, né? E pouca gente olha para a oportunidade atual, né, para o emprego atual com esses olhos. Tem aquela questão cíclica, né? Em São Paulo tinha uma propaganda, não sei se tinha aqui, né, que é vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? E assim, eu vejo muito dos funcionários, colaboradores dizendo assim, querem que eu tenha a visão de dono, mas não me dão autonomia de sócio, né? E eu acho que é verdade, eu acho que muito dono quer e não dá autonomia. Mas para você quebrar esse ciclo, eu acho que você tem que fazer diferente. Então eu acho que se você tiver a visão de dono de fato, talvez você conquiste a autonomia de sócio, mesmo não sendo. Então o que eu procurava, e eu falava isso para todos os meus times na Tento, o que eu não coloco é nem o meu sucesso nem o meu insucesso na mão de ninguém. Né? Se eu tive sucesso, se eu não tive, a responsabilidade é minha. Eu não fico culpando terceiros porque eu não fiz algo. Né? Porque eu sempre acho que existe uma forma diferente que você pode agir para construir algo. Mesmo que muitas vezes seja você sair da empresa, seja você fazer algo diferente, mas está na tua mão decidir. Né? Então, eu acho que isso me fazia, independentemente da opinião das pessoas, independente de ser incansável para conseguir chegar naquele objetivo que a gente traçou. E muitas vezes, cara, você tem que usar de artifícios até com a própria empresa. Então, por exemplo, numa das experiências que eu tive, a gente conseguir colocar um objetivo muito maior do que parecia razoável me ajudou muito. Porque eu falava para os próprios donos, cara, você não quer chegar naquilo? Se você quer chegar naquilo, cara, a gente precisa se estruturar. Confia em mim, eu acho que vai chegar. Só que você precisa me ajudar a chegar lá. Então, você começa a usar artifícios para poder movimentar as pessoas, né? E todo mundo acha que gestão de pessoas é só o feedback, é só o direcionamento. Isso é muito importante, talvez isso seja mais da metade do processo. Mas gestão de pessoas também é você equalizar expectativas, é você colocar objetivos, é você conseguir unir as pessoas por um objetivo único, sem ser aquele troço forçado, né? Gente, vamos para lá. Não, aos poucos você consegue, conversando com um ou com outro, todo mundo tá olhando para o mesmo, remando para o mesmo lado. Então, eu poderia ficar justificando N coisas, né? Que é difícil, empresa familiar, não sei o quê. Mas eu preferi fazer, né? E quando você faz, cara, talvez é muito mais importante do que o que você fala. Né? O que você fala, as pessoas ouvem, mas processam 10%. Agora, o que você faz, o exemplo de fato fica, né? E a web art? Cara, aí eu fui trabalhar na Vtex, né? É uma coisa que eu nunca tinha pensado, por mais que eu conhecia, mas eu conheci uma pessoa muito importante na minha carreira, que é a Bianca. Ela me fez esse convite para trabalhar na Vtex, eu fui trabalhar na Vtex por ela. Né? Então, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem pessoas que aparecem na sua vida que você olha e não sabe por quê, né? Mas você fala, putz, eu queria trabalhar com essa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa, e a Bianca é uma dessas pessoas. E aí, quando eu fui para a Vtex, eu não fui para a Vtex, eu fui para a Bianca SA, né? E aí, quando a Bianca saiu, eu entendi que tudo aquilo que eu imaginava que poderia ser implementado... ela saiu de lá... Ela saiu. Então foi logo depois que tu chegou lá. Eu fiquei 6 meses, assim, tipo, eu fiquei 2 meses ainda sem ela estar lá. Quando ela saiu, eu entendia que tudo aquilo que a gente desenhou, tudo aquilo que a gente traçou, antes de eu entrar, não era aquilo que a empresa queria. Uhum. E por mais que não tenha certo ou errado, cara, aquela expectativa foi criada para mim. Né? Eu falava, cara, é isso que eu quero implementar. Ela foi criada pra ti ou ela foi criada por ti? Eu acho que foi pelos dois, eu acho. Eu acho que mais por mim mesmo, acho que você tá certo. E eu falava, cara, é isso que eu quero implementar. E quando eu comecei a ver que as coisas eram diferentes daquilo, eu comecei a dizer, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E muitas vezes eu pensava, cara, mas será que o resistente não tô sendo eu? Mas é aquilo que eu te falei, chega um momento da sua vida, cara, que eu acho que você tem que pensar se você quer fazer aquilo, e não só se você precisa. Né? E eu acho que com a experiência, com o conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua carreira, você começa a ter mais coragem, né, de tomar decisões. E aí, quando eu tomei essa decisão de sair da Vtex, o meu relacionamento com a WebArt veio desde a Central Ar.
Quando eu entrei na Central Ar, lá em Araçatuba, eles eram a agência de performance lá. Então eu tive um relacionamento muito bom, cara. Ainda era um pouco mais distante, porque como eu cuidava de tudo, e não só do e-commerce, eu tinha menos relacionamento, né, com Então, eles. quando tu esteve aqui na do Frio, tu trouxe eles pra cá ou foi Exato. uma coincidência? Não, fui eu que levei. Então, assim, quando eu tava na Central Ar, eu conheci eles. Então, eu não conhecia nenhuma outra agência de performance. E aí, cara, pra mim, tudo que eu conheci de analytics, de processo, cara, eu conheci com o Luciano. Tudo que eu conheci de SEO, eu conheci com o Nélio. Então, eram as duas referências que eu tinha de e-commerce, era o Luciano e o Nélio. Quando eu fui para uma outra empresa, saindo da Central Ar, coincidentemente eles saíram eles saíram da Central Ar também. Então eu levei eles para essa outra empresa, que é em São Paulo, que é a Dias. E eu fiquei por um ano lá. E eles ficaram por um ano comigo. Quando eu vim para Do Frio, eu nunca tinha trabalhado com a plataforma, né, até então, só com a agência de performance. E a gente tinha um orçamento limitado e uma expectativa de crescimento muito grande. E aí quando eu vi quanto que a gente pagava para a plataforma atual, eu falei, cara, eu vou ter muito pouco dinheiro para investir em mídia porque eu pago muito na plataforma. Quando eu fui negociar, os caras, não, o preço da plataforma é esse. E eles estavam do lado falando, cara, a gente quer entrar. Se você topar, vamos nessa. Cara, a gente fez um contrato que não pagava absolutamente nada, né, para eles, assim, no começo. Então a gente construiu tudo na Do Frio do zero, né? A gente mudou a plataforma, enfim, não fazia resultado nenhum e hoje é essa potência que é, né? Então, foi uma relação de confiança, mas eu sempre respeitei a forma como eles trabalhavam e procurei aprender com eles. E eu acho que eles sempre respeitaram, porque a gente é muito diferente, né? na maneira de enxergar as coisas, a gente é muito diferente. Mas eu sempre respeitei eles sempre me respeitaram. Mas eles fizeram um contrato para fornecer a plataforma sem ter uma remuneração garantida, apostando no crescimento do negócio. Exatamente. Tanto de agência... Isso que eu chamo de confiar no próprio taco. Exato. Eu quero falar, ó, a gente já conhece você, a gente vai roer o osso junto, mas em algum momento a gente vai comer o filé, né? E aí eu acho que em algum momento chegou isso. Então é legal você ter pessoas que participam da sua vida profissional que são muito mais do que fornecedores, são parceiros, são pessoas que estão do seu lado. Então eu aprendi muito assim com eles, essa perseverança. Eles são do interior de São Paulo, né? Então, cara, eles sempre tiveram essa humildade. Eu acho que, sabe, essa sensação... Birigui, né? De Birigui. Eu acho que essa sensação, sabe, de que, pô, todo mundo é grande, eu sou pequeno, né? E eu comecei a falar, cara, porra, vocês são muito melhores que esses caras, né? E o Luciano tem um pouco dessa pegada, né, de se comparar. Então, aí quando eu saí da VTEX, cara, o Luciano me ligou, falou, cara, porra, a gente trabalha há 8 anos junto, né? Você tá saindo da VTEX, cara, vem trabalhar com a gente. Então essa aproximação surgiu deles. Surgiu deles. Eles que vieram... A gente brincava sempre, né? E o Luciano falava, cara, quando você vier pra cá, a gente vai crescer. Aí eu falava pra ele, ó, quando você me contratar... Mas sabe que essas brincadeiras, elas levam longe, porque um dia a gente tava numa reunião e aí tu disse que... não lembro quem foi que você falou, tu disse, estamos alugando uma sala agora aqui no Rio Grande do Sul e o próximo passo é comprar Matiada. Tu lembra disso? Lembro. Aí foi uma piada. Sim. Pelo menos eu acho que foi. Sim. E aí eu disse, olha, né? Você vê, cara, a palavra tem poder, né? E aí, cara, eu resolvi... Eles falaram, cara, vem ser sócio nosso e a gente vai trabalhar junto. E eu resolvi apostar, gosto muito deles, né, cara? Assim, acho que mais do que profissionais, a gente se tornou amigos, né? E aí, cara, resolvi embarcar nessa. Então, quando eu pedi demissão ali da VTEX e entrei pra WebArt, eu conheci uma WebArt diferente daquela que eu já conhecia, porque a gente se tornou em algum momento concorrente, né? Cara, é muito diferente, já tinha, sei lá, 40 e poucas pessoas, né? Então eu comecei a ver que o meu papel ali seria exatamente essa síndrome, assim, de pô, a gente é pequeno, vai continuar pequeno. Falei, pô, é meu papel da gente falar, não, cara, a gente precisa se valorizar, a gente precisa ter autoestima, precisa falar no que a gente é bom e reconhecer o que a gente não é bom pra gente poder melhorar. E uma das coisas, eu acho que foi essa parte da gente aparecer um pouco mais, né? Aparecer mais no mercado. Então, eu acho que esse processo agora é exatamente de colocar a WebArt como nunca aparece em nenhum lugar, né? Começar a aparecer, não só... eu sei que é bom você ficar muitas vezes no anonimato e você crescer sem as pessoas perceberem, mas eu acho que isso te limita muito no crescimento, te limita no relacionamento, no networking. Então eu acho que agora é essa nova fase, né? E aí a gente tinha esse gap, né, de SEO, de conteúdo,
E aí, esse relacionamento também contigo, né? Que a gente começou um trabalho, talvez, acho que no meio da pandemia, né? Que a gente falou, cara, puta, vamos gerar conteúdo pro mercado, né? Que é o nosso projeto lá do Econ V2. Falou, cara, vamos. Ele surgiu, eu acho que foi fomentado por ti num projeto que quase deu certo. No fim, acho que o grande problema daquele projeto era que tinha muita gente envolvida. Aí, né, a coisa acabou não andando, e aí eu e tu, a gente disse, não, vamos tocar esse projeto aí num formato de vídeo, então. Sim. Aí você me chamou, se não me engano, você me chamou, você falou, cara, tô pensando num projeto novo, não sei o quê. Eu falei, também tô, cara. Também tô. Eu acho que a gente queria ajudar. É verdade. Isso foi em maio de 2020. Sim. E eu te mandei uma mensagem pra fazer o podcast, né? Eu acho que foi isso, cara. Cara, tô querendo voltar com o podcast, aproveitar a pandemia agora. É verdade. Agora que tu falou isso, eu tô lembrando. E aí tu disse, também tô querendo fazer uma coisa, então quem sabe a gente não dá um passo além, né? Vamos fazer um negócio mais sério até do que podcast. Exato. E aí a gente falou, cara, pô, eu vejo que eu tenho uma visão do negócio, e normalmente quando eu participava de reuniões contigo, eu via que assim, você trazia pontos que eu não tinha nem imaginado, entendeu? Tipo, sabe aquele ponto de vista que você fala, porra, faz muito sentido, e talvez pela minha experiência, pela minha formação, eu não tinha imaginado aquilo que você tinha falado. Eu falava, caramba, velho, como que eu não pensei nisso, né? E aí, quando a gente teve esse papo, eu falei, putz, cara, seria muito legal a gente fazer alguma coisa junto, porque eu acho que eu falo algo que eu só tenho uma visão daquele fato, eu só tenho um discurso único, né? Talvez uma única visão relacionada a um tema. E aí, como eu percebia que você tinha uma visão diferente, eu falei, pô, eu acho que se a gente fizer alguma coisa em conjunto, talvez a gente vai conseguir explorar o negócio inteiro. E as pessoas que vão olhar vão falar, porra, cara, legal, agora eu consegui ter a visão do todo. Eu acho que isso acontece, na verdade, com todo mundo, né? Assim, tu nunca é de verdade, nunca vai saber tudo, né? Sempre vai ter a tua visão daquele ponto. E outra pessoa vai ter essa visão também. Só que é difícil acontecer a afinidade, né? Acho que talvez essa seja a grande definição do que acabou acontecendo com a gente. Acho que foi essa afinidade, porque tu tinha essa percepção. E eu, do outro lado, também tinha essa percepção, né? Eu já falei isso para ti, já falei para todo mundo, já falei em sala de aula, que eu sempre aprendi muito contigo. A tua aula quase sempre era depois da minha, na CoinSchool, e eu sempre falava para os alunos assim, vocês vão ter aula agora, na parte da tarde, com o melhor professor desse curso aqui, porque meia hora com o Edmilson é equivalente ao MBA. Eu sempre usei essa expressão para eles. Justamente porque rolava essa afinidade com a gente, né? Assim, tu sempre deu muita abertura também para eu dar o meu ponto de vista, e tu sempre soube também expor o teu ponto de vista sobre alguma coisa, e acho que essa afinidade foi acontecendo. Acho que esse talvez seja o grande... Sim. Eu lembro de uma passagem assim que a gente estava num call, eu falei, pô, Denis, mas eu queria te fazer uma pergunta, por que a gente tem um blog? Qual que é o objetivo da gente ter um blog? Aí você falou, cara, boa pergunta, mas eu vou te dar a minha visão de por que eu acho que a gente deveria ter um blog. Então, eu acho que essas perguntas, às vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente nem sabe o propósito, né? E o blog, as vendas do blog aumentou mais de 5.000% então, desde essa pergunta que tu fez aí, né? Exatamente. Então, assim, a minha provocação era exatamente por olhar que a gente estava construindo conteúdo, mas que no final eu não estava conseguindo me aproveitar daquele conteúdo. E aí a sua resposta foi exatamente essa. Falou, quanto mais qualidade a gente tiver no conteúdo, mais leads e mais pessoas clicando nos links para o site a gente vai ter. Então talvez sejam essas métricas. Falei, pô, então são essas métricas, então vou medir elas. Então talvez o meu lado mais pragmático, né, de falar assim, pô, tem sentido o que a gente está fazendo? E talvez o seu lado mais pragmático, no sentido de acreditar naquilo que você estava fazendo, fez com que a gente fosse por um caminho de ter mais resultado em conjunto. Então, só como um exemplo, né, disso que eu estou dizendo, assim, porque talvez se eu fizesse essa pergunta para outra pessoa, o cara ia falar, pô, mas para que você me contratou aí não? Se você não vê sentido no blog, não faz sentido você falar comigo. Mas assim, a gente contratou esse trabalho, mas em algum momento eu falei assim, cara, faz sentido a gente ter? Só que você soube interpretar de que aquilo era muito mais uma provocação do que, de fato, uma conclusão, que eu achava que a gente não deveria ter. Então, eu acho que quando a gente encontra pessoas no caminho que conseguem interpretar, né, ou que a gente consegue, em comum acordo, interpretar as ações, acaba que as coisas têm mais agilidade, a gente não fica no milindre e muito mais em fazer o resultado acontecer. Então, eu acho que o lance do Econ V2, ele teve essa pegada, assim, né, de eu imaginar, falar, cara, se eu fizer um negócio sozinho,
a probabilidade de eu deixar muita coisa para trás vai ser gigantesca. Porque eu não tenho essa vivência que você tem. Eu não tenho vivência com conteúdo. O que você conhece de SEO, eu não conheço nem um terço, né, do que você conhece. Então eu falei, cara, talvez essa visão que seja mais do usuário, que seja essa visão com um conceito mais de jornada, que era mais o que eu discutia contigo, puta, isso me falta. E aí eu acho que quando a gente fechou de fazer esse negócio em conjunto, falei, cara, isso vai ser um negócio completo. E é um projeto que nasceu para ser uma série de lives, né? Exato. E aí no meio do caminho ele foi ganhando corpo. Agora a gente tá para lançar um livro já do projeto e outras pessoas foram entrando também, né? Exato. A gente acabou incorporando, digamos assim, a Jéssica e a Gabi no meio do caminho aí, porque a gente foi entendendo que teriam oportunidades diferentes ali. E a gente criou realmente algo. Eu tenho bastante orgulho disso que a gente fez, porque a gente aproveitou um momento que a gente estava um pouco mais ocioso, pelo menos para mim aqui do meu lado, né? A gente teve cancelamento de cliente, eu comecei a ficar com um tempo mais ocioso, e ao mesmo tempo a gente olhava um monte de gente precisando, né? O cara estava começando a entrar num momento muito difícil, gente perdendo emprego, empresas tendo que demitir pessoas, empresas faturando menos, e aí juntou isso, né? A gente ocupar esse tempo aqui e ao mesmo tempo ajudar pessoas. Isso eu acho que é uma coisa que para mim me engrandece muito, assim. É muito legal de ter isso, de ver isso virando um livro agora, uma coisa que vai ficar registrado aí para a eternidade, né? Sim, e eu acho que isso só reforça a questão de você iniciar algo, né? Às vezes você quer começar algo perfeito, né? A gente, cara, eu lembro de eu fazendo o roteiro do curso e mandando para você como sugestão, deitado na cama, meia-noite, eu pensando no que seria um roteiro do curso. E mandei para vocês, falou, cara, eu acho que falta mais isso, falta mais aquilo. Então, eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, cara, pô, não tem desculpa, né? E aí, só complementando o ponto que você falou, a gente viu que no meio do caminho, cara, a gente precisava de alguém pra... A gente falou, cara, isso aqui pode virar um livro, né? Pô, isso aqui pode virar um livro. Cara, a gente precisa de alguém pra estar junto com a gente. Aí surgiu a Gabi, né? E a Gabi falou, não, eu topo, tamo junto e tal. E a gente precisa divulgar um pouco mais isso. E cada vez mais a gente não tinha condições de fazer esse processo. A ideia do certificado não foi do teu pai? Eu acho que foi do meu pai, cara, que ele falou, pô, mas por que a gente não faz um certificado? Por que vocês não dão um certificado? As pessoas valorizam isso, né? Eu falei, eu lembro que tu mandou uma mensagem. Dizendo, e aí a ideia que surgiu aqui em casa. E aí a Jéssica entrou no contexto também com essa ideia de divulgação. E o legal não foi isso, né? Que elas entraram muito mais com essa necessidade, elas fizeram parte da elaboração dos conteúdos, né? Então acabou que a gente virou de fato um time. Então um negócio que tinha um início despretensioso, a gente finalizou, cara, eu nem sei te dizer quantas horas aulas a gente deu, mas pô, a gente tá falando de maio a final de novembro, né? Fazendo uma conta rápida aqui, deu mais de 25 horas de conteúdo. 25 horas. Então, cara, isso dá trabalho, porque você lembra as preparações? Foram 23 lives, sendo que a gente teve live, algumas delas com mais de 2 horas de duração. Com menos de uma, acho que a gente não teve nenhuma, né? E aí a gente começou a entender que esse negócio ele poderia... Dava muito trabalho para criar, mas ele poderia ser algo muito útil para as pessoas. A gente tem até o exemplo do Marcelo, que assistiu da primeira aula até a última, né? E ele deu depoimento de quanto isso agregou para ele. Então, eu acho que acabou que no meio do caminho todo mundo perguntava, cara, mas por que vocês estão fazendo algo assim de graça, né? Porque gera um pouco dessa dúvida, né? E aí eu comecei a falar pra galera, falou, não, a gente tá fazendo isso. Primeiro porque a gente tinha um propósito, né, de levar esse conhecimento para as pessoas. E o segundo que a gente começou a entender que não era isso que ia trazer dinheiro pra gente. Que a gente queria, de fato, era levar esse conhecimento para mais gente. E o livro daria essa possibilidade, né? E só de entender que a gente tá conseguindo tangibilizar isso, cara, eu acho que é uma grande conquista, né? Então eu acho que desse capítulo do Econ V2, eu acho que a gente agora está na finaleira para fazer o fechamento, lançamento do livro e aí talvez venha mais coisas novas, né? Por aí. Em geral, quando alguém começa a criar conteúdo, as pessoas já estão acostumadas, o que esse cara vai querer me vender, né? Exatamente. O que ele vai me oferecer no final? E a gente falava e a gente desde não o começo, tinha nada para vender. E você falava, né, desde o começo, falava, gente, a gente não vai vender nada. Eu lembro da primeira live. É que ninguém acreditava nisso. Não, mas aí vocês vão querer vender alguma coisa no final. É 100% de graça. Eu lembro de você falando na primeira live. Por incrível que pareça, a gente não vai oferecer nada para vocês, podem assistir. E a ideia justamente não era essa, né? A gente não fez pensando em vender nada. E eu acho que esse é o ponto legal. A partir de agora, né, talvez as nossas estratégias mudem, né? Mas tudo que a gente falou lá no início foi o que a gente entregou
até a última. O curso está aí de graça, os certificados estão aí de graça. E óbvio que o livro não vai ser de graça, né? O livro a gente vai fazer o livro e ele vai estar à venda aí. Talvez seja o produto que as pessoas estavam esperando que a gente fosse vendendo no final. Mas a gente não fez isso para captar lead, para vender um serviço. A gente não fez isso para captar lead, para vender um outro curso. Ou Até porque tipo não tem, né? Até porque não tem. E provavelmente nunca vai ter. Mas vamos falar de outro negócio, que é a união aí da Mateada com a WebArt no meio desse caminho aí, né? Porque a Convidoso, eu acho que ela serviu para fortalecer ainda mais esse laço, né? Que a gente tinha aqui e a gente começar a perceber que nós éramos muito mais parecidos do que a gente já tinha percebido no passado. E nesse meio do caminho, no meio do caminho não, né? Porque eu já conheço o Nélio e o Luciano há muito mais tempo, mas o nosso relacionamento ficou mais forte, né? Nesses últimos meses. Até que a gente resolveu dar um passinho além aí. E eu nem sei, para mim tá muito tem um ponto muito forte na história, que é aquele que eu contei antes, do dia que tu falou brincando lá, né? Então o próximo passo é comprar a Mateada. E aí eu fiz aquela brincadeira no final, depois que a gente desligou o call, eu fiquei pensando, e por que não, né? Será que isso não daria realmente um negócio, né? E aí foi quando eu te procurei. Ô, Dimas, vamos falar sério desse negócio? Aí acabou que a gente está agora 2021. Sim. Aí. A gente estreitou realmente as relações aí, unimos forças, e a Mateada agora está dentro do grupo, o WebArt Group. E o produto de vocês agora, de SEO e de conteúdo, passa a ser by Mateada. Né? Exato, a gente sempre indicou, né, a Mateada, independentemente de eu estar na WebArt, sempre quando alguém me perguntava de alguma empresa de SEO, eu indicava a Mateada pelo relacionamento que a gente teve na do Frio, né? E quando a gente comentou sobre isso, né, você falou, pô, a gente falou brincando lá, será que, né, isso não pode de fato ser algo sério? E a gente não tinha posicionamento nem de geração de conteúdo e nem de SEO, né? O que a gente fazia era muito mais voltado para a plataforma do que uma estratégia de fato. Então, reforça o posicionamento que a WebArt sempre teve de ser uma empresa que gera mais performance, que gera mais resultado. Só que a partir do momento que a gente indicava a Mateada para conteúdo e para SEO, uma parte importante desse processo não estava dentro da empresa, né? Então, quando você falou, a primeira ideia que a gente teve é, cara, se a gente tiver o mesmo nível de qualidade, né, e o mesmo nível de referência que você sempre teve nesses assuntos, cara, a gente vai conseguir ganhar muito mais força, né, para a marca, trazer mais clientes e, ao mesmo tempo, conseguir, para esses clientes, ter mais produtos. Né? Então, pô, por que não a gente gerar essa sinergia, não só das pessoas, né, dos colaboradores, mas também dos clientes? Porque para os clientes que são de conteúdo, eu posso vender outras coisas. Para os nossos clientes que são de plataforma, eu posso vender SEO e conteúdo. Então, eu acho que a ideia lá atrás, ela trouxe um pouco dessa reflexão, né, de que tornaria a gente mais forte juntos do que separado, indicando um cliente para o outro. Né? E aí, quando eu lembro até hoje da gente conversando lá, quando eu coloquei pro Luciano, pro Nélio, pro William, e a gente falando sobre isso, né? E aí o Nélio falando, ele falou, cara, se a gente fizer isso, acho que é um baita passo, né, que a gente tá dando no caminho de ter mais o domínio da performance com o cliente. E aí eu acho que foi isso, cara, assim, eu acho que isso enriquece muito a empresa, né, porque traz todo o know-how que a Mateada sempre teve, né? Eu até falei para você, né, pô, Denis, do conhecimento no Sul, porque muita gente do Sul falava para mim, não, cara, empresa de SEO, Mateada e tal, mas aconteceu muito mais a construção dessa visão em São Paulo, né, até dos cursos que você dava lá. Então, eu acho que essa junção é de fato para trazer benefício para ambos, né, ambos conseguirem crescer numa base de clientes que ela vai talvez duplicar para ambos, mas a gente conseguir trabalhar mais na cadeia de valor desses clientes, né? E da minha parte, a coisa importante desse processo inteiro é ter um portfólio muito maior de coisas para oferecer para os clientes e eu me afastar da parte burocrática que estava me consumindo muito. É porque tem uma coisa quando a gente pensa em ter uma empresa, que tu gosta de fazer alguma coisa e aí eu vou criar uma empresa para fazer essa coisa. Né? E no fim, no meu dia a dia,
eu acabava fazendo muito pouco SEO e muito pouco conteúdo. Você tem que administrar, né? Cara, mais de 50% do meu dia era gestão do RH, era emitir boleto e cobrança e conta para pagar. Acaba se transformando nisso. E o meu maior motivador foi esse. Tipo, cara, eu quero me livrar disso e entregar isso nas mãos de um parceiro que eu confio 100% e poder me dedicar a fazer SEO e fazer conteúdo e me entregar de verdade para isso, porque eu vou poder fazer muito mais coisas e com uma qualidade maior também, né? Poder dedicar mais tempo realmente a cada projeto. E sem contar que para os clientes da Mateada agora a gente tem um portfólio maior, né? A gente pode oferecer plataforma agora, a gente pode oferecer aplicativo, pode oferecer serviço de design, tem um time muito maior de gestão de ads lá também. Então, para a gente foi uma parceria muito, muito bacana e que eu tenho certeza que todo mundo vai crescer aqui, né? Com certeza. E aí é esse orgulho de dizer que a gente oferece uma solução mais completa, né? Agora estando juntos, né, com todo mundo aí da Mateada. Então eu acho que não só o fator motivador, né, foi a confiança e todos esses pontos que você colocou, mas também oferecer para os nossos clientes, de repente, algo até mais completo do que a gente sempre ofereceu, né? Então eu vejo esse business, esse negócio um pouco mais diferente do que o mercado vem fazendo, né? O mercado vem cada vez mais segmentando e fazendo só uma parte do processo e a gente está agregando processos dentro do negócio. Então toda vez que você faz algo tendo na contramão da manada, a probabilidade que você tem de ter algo mais valorizado é maior, dá muito mais trabalho, com certeza. A gente tem que escalar isso para milhares de clientes, é mais difícil, mas quando você se propõe a trabalhar com menos clientes, mas com mais qualidade, talvez você consiga chegar nos mesmos valores que você teria com muitos clientes. Então esse é o propósito da WebArt nesse momento, né? A gente ter poucos e bons clientes, e que quando eu falo poucos e bons, é bons nas duas vias, né? Bom para o cliente, bom para a gente, para que a gente consiga fazer com que os clientes usem todos os produtos, como você falou, plataforma, hub de marketplace, ads, SEO, conteúdo, toda a parte de design, né? A parte de front que a gente faz. Então eu tô bem feliz, assim, cara, não só com o momento, mas com o time, com o engajamento e principalmente com essa nova fase, né? Da gente conseguir agregar ainda mais valor para os nossos clientes através de profissionais, né, do gabarito, né, do Denis, da Gabi, da Isa, da Bruna, da Júlia, enfim, de todo mundo que está vindo compor o time. E é por isso, né, por essa história que a gente tem juntos aqui, a gente já teve um relacionamento aí de eu sendo teu fornecedor, tu me contratou, depois a gente teve a parceria com a EconV2, esse projeto lindo que a gente está tocando junto aí, e agora essa relação comercial muitíssimo mais próxima. E quando eu pensei em fazer o podcast, eu disse, pô, quem vai ser o meu primeiro convidado? Tem que ser o Edmilson, cara. Ele tem que estar aqui para ser a primeira pessoa a marcar a presença nessa história aí, porque a gente está realmente construindo algo legal juntos aqui, né? E para mim, simbolicamente, é muito importante a tua presença aqui nesse primeiro programa, por isso, assim, para marcar essa nova fase da Mateada, essa nova fase minha, porque tu tá participante, tu é o pivô dessa história inteira aqui, toda essa mudança que tá acontecendo por causa de ti. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui e dedicar esse sábado, a gente tá gravando num sábado aqui. Então tu dedicou o tempo, conseguiu a aprovação da patroa em casa lá, né? Eu que mando, cara, só avisei só. Quem vê pensa, né? Não, mas eu acho que assim, eu fico à disposição também, né? Eu acho que tanto esse projeto, todos os projetos que você faz, de alguma maneira me atrai muito, né? Então, se eu tiver a oportunidade de participar mais vezes, fica à vontade de me chamar. Ainda mais com cerveja, né? Com certeza, cara, essa roleta russa aqui tá sensacional. Mas um ponto, porque eu acho que pra gente finalizar esse tema, assim, uma das coisas, a primeira vez que eu te conheci, né, que você foi lá na do Frio, os fornecedores normalmente, eles ouvem muito o que a gente fala e acabam concordando com 95% do que você fala, mesmo você estando errado. Cara, vamos fechar com esse cara, depois a gente vê, né? Eu lembro que a nossa primeira reunião, eu falei sobre várias coisas que eu tinha na cabeça para fazer com que a gente crescesse rápido,
E você acho que discordou de quase tudo que eu falei, né? E desafiou, me desafiou, inclusive, falou, cara, eu vendo conteúdo, mas eu acho que você tem que gerar conteúdo dentro de casa. Você falou pra mim, né? Eu acho que você tem que ter alguém aqui dentro para gerar conteúdo. Eu vendo isso, cara, mas eu acho que é melhor você gerar aqui, porque ninguém é melhor do que você, que conhece o produto, para gerar conteúdo. E a partir desse papo, cara, a gente gerou toda uma estratégia a partir dessa conversa, né? Então eu acho que independentemente da relação comercial, eu acho que você sempre foi super transparente pensando no cliente, né? E é difícil ter gente assim. Então eu acho que a relação ela se constrói nessas coisas, nessas pequenas coisas, né? A gente acha que a relação é uma coisa, né, intensa, não, desculpa, muito mais perene e menos intensa. Eu acho que é muito mais em momentos intensos e depois se constrói na perenidade, né? E eu acho que essa resposta que você deu ali naquele momento me fez pensar, cara, ele não tá querendo me vender nada, ele não tá querendo fazer nada, ele pode me ajudar em um monte de coisa e tá aqui me desafiando a fazer um troço completamente diferente do que as outras pessoas fazem. E era isso que eu queria fazer. Eu não queria fazer o que todo mundo faz naquele momento. E quando você desafiou, de alguma maneira, me fez acreditar que aquele era o caminho que eu queria seguir. Então eu acho que tem pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos, né? Mas eu acho que a relação ela começa a ser construída a partir dessas pequenas coisas. E eu acho que isso veio até aqui, né? Então, de novo, todos os projetos em que você fala, puta, eu vou fazer isso, eu falo, pô, quero participar, né? Vou fazer o podcast. Eu falei, pô, quando você tiver, você me chama pra participar. Porque eu acho que são coisas muito legais, assim, né? A gente, desde ter um papo tão aberto quanto esse, como a gente tá falando, ou muito mais direcionado, como a gente fez no Econ V2, de e-commerce, etc., com pauta e tema, eu acho que a gente consegue fazer com muita naturalidade, eu acho que não soa nada forçado. Então, são coisas que eu não fico preocupado, sabe? Tipo, tem que fazer. Não, cara, eu sabia que tudo ia dar certo, cara. A gente ia fazer lá um tema do Econ V2. Eu tava minutos antes terminando detalhes da apresentação, mas eu sabia que na hora ia dar tudo certo, cara, porque você ia fazer uma pergunta, eu ia dar uma resposta, e tudo que faltasse a gente ia complementar. Então eu acho que essa confiança, eu acho que vai além da confiança só na pessoa, mas eu acho que essa confiança no relacionamento, de que isso vai se complementar, eu acho que permeou, né, todo esse relacionamento pra gente chegar até aqui. E a confiança do profissional do outro lado também, né? De tu saber que... Confiar no que a pessoa vai falar. Exato. Tu confia no que ela vai falar, né? Tu não vai ficar... eu não posso fazer essa pergunta porque eu não sei se o que ela vai falar eu concordo ou não, né? Muito pelo contrário, eu ficava preocupado de você fazer uma pergunta que eu não sabia responder. Né? Eu falava, cara, o Denis vai perguntar isso aqui, cara, eu não vou saber responder. A gente já fez 23 lives juntos. Hoje, quando a gente foi gravar, que a gente tava tão confiante que disse, não vai ter pauta. É melhor, né, cara? Eu acabei percebendo que não ter pauta é melhor do que ter, né, cara? Dependendo do assunto, né? A gente falou de tanta coisa, né, cara, que passou super rápido. Então, Edmilson, valeu. Tamo junto, mano. Valeu, obrigado por tudo. Bom, assina o canal, dá um like aí para ajudar a divulgar. A gente está começando o projeto, como eu falei lá no começo, então a tua participação é bastante importante aqui e a gente se vê no próximo programa.